Olá, você confere agora notícias e reportagens que estão em destaque no Senado. A guerra da Ucrânia foi tema de sessão de debates no plenário do Senado. Representantes do governo federal apresentaram um quadro de impactos e perspectivas do conflito sobre o Brasil. Na Casa das Leis, o anfitrião deu as boas-vindas a quem tem a difícil missão de reduzir os efeitos de uma guerra distante, mas cujo potencial afeta-nos diretamente. Autoridades importantes para manejar os efeitos desses desenlaces no Brasil nos honram com suas presenças. Contamos com a valiosa expertise dos participantes dessa sessão de debates para esclarecer dúvidas, traçar conjunturas e prospectar alternativas para o enfrentamento das inevitáveis consequências da guerra russo-ucraniana. Razão pela qual o Senado Federal agradece a prestimosa participação de todos. Bons debates e que seja breve esse flagelo terrível da guerra. O ministro das Relações Exteriores falou da iniciativa para retirar brasileiros da zona de conflito, defendeu uma coesão entre governo e Congresso para enfrentar as consequências da guerra e deixou claro a posição do Brasil diante das sanções contra a Rússia. O Brasil não está de acordo com a aplicação de sanções unilaterais e seletivas. Essas medidas, além de ilegais perante o direito internacional, preservam concretamente os interesses urgentes de alguns países, como o fornecimento de petróleo e gás a nações europeias. Por outro lado, atingem produtos essenciais à sobrevivência de grande parcela da população mundial. Segundo Carlos França, em sintonia com a tradição diplomática nacional e com as decisões recentes das Nações Unidas, o Brasil defende cessar-fogo imediato, proteção de civis e de infraestrutura civil, acesso desimpedido a serviços humanitários e a pronta solução política da questão baseada nos acordos de Minsk, aceitos em 2015 por ambas as partes, hoje em conflito, e que foram aprovados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas igualmente naquele ano de 2015. A ministra da Agricultura explicou que o trigo que o Brasil importa vem não da zona de conflito, mas da Argentina, Estados Unidos e Canadá. O risco não é o desabastecimento, mas o aumento dos preços no mercado mundial. O governo vai trabalhar com a perspectiva de, a longo prazo, tornar-se autossuficiente em trigo. Quanto aos fertilizantes que importa, em grande medida, dos países em conflito, busca-se aqui aumentar a produção nacional desses produtos, mas ressaltou, até o momento, o que foi comprado está chegando. Os dados mostram hoje que os volumes importados entre janeiro e abril não foram afetados ainda. Isso é uma boa notícia para a agricultura brasileira. Até o momento, o Brasil tem recebido esses fertilizantes. Nós temos acompanhado e monitorado através do Ministério da Agricultura todos os dias os navios que saem e que chegam ao Brasil com esses fertilizantes. O Brasil pode se beneficiar no curto prazo com o aumento do valor das exportações em determinados setores. Entretanto, no longo prazo, os efeitos estruturais sobre o crescimento econômico global, sobre os fluxos internacionais de capital e sobre as cadeias de produção são incertos e podem comprometer eventuais ganhos de curto prazo que o país venha a realizar. Interrupções na cadeia de produção podem trazer efeitos negativos para o nível de atividade e também para a inflação. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, vai ser ouvido no Senado na próxima quinta-feira pela Comissão de Educação. Ele vai explicar o áudio em que diz priorizar amigos de um pastor na distribuição de verbas gerenciadas pelo Ministério. Na pauta estavam 2 requerimentos de convocação do ministro Milton Ribeiro. Eles foram transformados em convite porque o próprio ministro se ofereceu para dar esclarecimentos à comissão. O ministro ontem, por volta de umas 10 horas da manhã, ligou pessoalmente para mim, do seu telefone celular, e se prontificou a vir essa comissão no dia e a hora que a gente
marcasse para ele vir. Milton Ribeiro deverá falar sobre supostas irregularidades na liberação de verbas públicas do Ministério. Denúncias veiculadas nos últimos dias apontam que os pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos, que não têm cargo público, atuavam dentro do Ministério e influenciavam na liberação de verbas. Segundo as denúncias, eles negociavam com prefeitos a liberação de recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, inclusive com a cobrança de propina. Em um áudio vazado e também veiculado nos últimos dias, o ministro Milton Ribeiro teria dito que uma das prioridades era atender aos amigos de um dos pastores e explica que isso foi um pedido do presidente Bolsonaro. As denúncias dão conta da suspeita de crime de tráfico de influência e de corrupção passiva, no mínimo. As denúncias mais recentes chegam ao termo de indicar o pagamento de propina em quilo de ouro, que totalizaria R$300 mil a título de liberação de recursos. Os depoimentos e as falas mais recentes de Sua Excelência do Ministro da Educação, inclusive, não negam os fatos. Se o ministro se propõe a vir aqui esclarecer os fatos que são graves, eu acho que é suficiente. É evidente que, dependendo da resposta, é que nós vamos para o segundo passo, para verificar se aquilo que ele disse, que solicitou a CGU e etc., para tomar as providências, verificar se realmente houve essas providências no tempo certo, e acompanhar se a Polícia Federal, alguma medida foi tomada. Investindo de forma maciça na educação infantil, na educação básica e, claro, na educação profissionalizante e também universitária. Por isso eu sou favorável, sim, e até porque o próprio ministro se colocou à disposição de estar nessa comissão. Além do ministro Milton Ribeiro, a comissão aprovou o requerimento para ouvir o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e pelo menos 5 prefeitos do Maranhão e 1 de Goiás, que denunciaram o pedido de propina para a liberação de recursos. Não basta o depoimento de Sua Excelência, o ministro Milton Ribeiro. O depoimento de Sua Excelência é necessário para iniciarmos o esclarecimento e para ouvir a principal personagem e a autoridade pública envolvida, destacada nesse fato. Mas é indispensável para que todos os fatos sejam esclarecidos, sejam elucidados, que os arrolados neste requerimento, mas com a acréscimo apresentado pelo senador Vanderlan Cardoso, possam ser ouvidos nessa comissão. Os depoimentos dos pastores, prefeitos e do presidente do FNDE ainda estão sem data. A Comissão Especial do Senado que acompanha os efeitos da tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, recebeu representantes das vítimas das enchentes para debater o problema da moradia. Como consequência das chuvas torrenciais e deslizamentos de encostas, Petrópolis teve 233 mortes confirmadas. O número de desabrigados supera a marca dos 1.100. O Senado instalou uma comissão temporária que esteve presente no local da tragédia. No final de semana passado, mais chuva e inundação e vítimas fatais. Nesta quinta-feira, numa terceira audiência pública, os senadores debateram com autoridades e representantes das vítimas medidas preventivas e soluções para o problema crônico da habitação. Eu quero deixar o nome de 2 pessoas, 2 mulheres, do movimento do aluguel social e moradia de Petrópolis, que morreram, uma delas aguardando a liberação da documentação da Caixa Econômica Federal. Atentos às reivindicações, os senadores Romário e Carlos Portinho também ouviram propostas para enfrentamento de futuras enchentes via conservação ambiental e planejamento urbano. A gente vem vivendo uma crise absoluta, que já existe há muito tempo, e todos sabemos, mas com as chuvas, ela foi escancarada. E isso não acontece só na cidade de Petrópolis. É importante, além das criações dos programas, as regulamentações municipais. Além do ATIS, da locação social, também a questão da REURB, da regularização urbanística e fundiária. Nesse momento, Petrópolis chora seus mortos mais uma vez, chora seus desabrigados mais uma vez.
Mas o meu pedido hoje é isso, é que os resilientes das enchentes anteriores não sejam esquecidos. Pode ter certeza que você vai ter aqui nessa comissão senadores que vão fazer o máximo possível e até um pouquinho do impossível para que tudo que foi colocado por vocês a gente tentará esclarecer, resolver e ajudar. Os senadores também aprovaram a Lei Henri Borel, que endurece penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Os parlamentares aprovaram a Lei Henri Borel, em homenagem a um menino de 4 anos assassinado em 2021 no Rio de Janeiro. O projeto de lei endurece as penas para crimes contra crianças e adolescentes. A proposta também cria mecanismos de enfrentamento à violência doméstica e institui o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a criança e o adolescente. Na justificação, as autoras pontuam que não são isolados casos como o do menino Henri Borel, vítima de violência praticada em ambiente doméstico, e que é necessário dar um basta às inúmeras tragédias que assolam crianças e adolescentes em contextos similares. Para tanto, propõe mecanismos de proteção da infância e da juventude contra a violência doméstica, inspirados pela Lei Maria da Penha. A proposição agrava a punição para o crime de homicídio contra menores de 14 anos, que passa a ser considerado hediondo. O texto também muda a forma de contagem de tempo para a prescrição de crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam crianças e adolescentes. Entre janeiro e setembro de 2021, o Disque 100, Serviço de Denúncias de Violações de Direitos Humanos, mantido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, registrou mais de 119 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. A situação é, de certo, ainda mais grave, considerando a notória subnotificação de registro de casos de violências praticados em determinado contexto, a saber, o doméstico. No caso de crianças e adolescentes, os agressores encontram uma dupla vantagem, pois aproveitam-se do desenvolvimento incompleto da vítima, de sua fragilidade física e intelectual, da sua incapacidade para se autodefender, para perpetrar os crimes mais odiosos, na certeza de que não haverá reação, denúncia e, consequentemente, punição. 60% dos casos de violência doméstica no Brasil não acontece com mulheres, acontece com crianças de 0 a 14 anos de idade, dentro de casa. No pronto-socorro, dificilmente chega uma mulher espancada para não vir um filho também espancado. Só as medidas punitivas não resolvem, mas se souberem que pode fazer e não vai dar em nada, a gente não pode deixar. O plenário também aprovou uma medida provisória que autoriza a prorrogação por mais 2 anos de contratos temporários de 215 médicos veterinários no Ministério da Agricultura e de 55 contratos até novembro deste ano na Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com o governo, sem a prorrogação, a atividade na ANS, por exemplo, terá redução de 60% no pessoal, o que pode representar perda anual de cerca de 140 milhões de reais para o SUS. A suspensão da prorrogação dos contratos temporários do MAPA poderia trazer riscos inadmissíveis para as atividades de vigilância, inspeção e defesa agropecuária. As atividades desempenhadas pelos servidores temporários da ANS também não podem ser interrompidas em razão da sua importância no contexto do Fundo Nacional de Saúde. A contratação de profissionais por tempo determinado para atividades hoje necessárias no serviço público, mas que no curso
curto ou médio prazo entrarão em desuso e deixarão de ser demandadas, não justificando a realização de concursos públicos para a contratação de servidores efetivos. A medida provisória possibilita ainda atender à contratação temporária de apoio técnico operacional ou especializado relacionado a demandas sazonais. Outro projeto aprovado pelos senadores determina que pessoas com deficiência em idade escolar na primeira infância tenham prioridade no acesso a órteses, próteses e tecnologias assistivas. O Brasil precisa de crianças na escola e não pode haver motivo que limite tal acesso. Se a lei garante o fornecimento de órteses e próteses aos que dela necessitam, os estudantes devem sim ter prioridade, pois não é admissível que a criança com deficiência seja privada de estudar em razão apenas da sua condição. Não podemos normalizar a exclusão e desistir dessas crianças, quando os mandamentos constitucionais e éticos aplicáveis são os de priorizar e incluir. Nas últimas eleições, as redes sociais foram praticamente inundadas por informações falsas, as fake news, cada vez mais sofisticadas, um fenômeno capaz de influenciar milhões de cidadãos, com graves prejuízos para a democracia. Afinal, como enfrentar esse problema? Este é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma de suas mensagens diárias, liderando a luta contra os invasores russos. Nesta imagem de rede social, o mesmo rosto, a mesma voz, manda os soldados abandonarem as armas. O letreiro avisa: é deepfake, informação falsa, produto da inteligência artificial. Essas são imagens de eleições passadas. Papéis pelo chão, carreatas com bandeiras, pessoas votando nas sessões eleitorais. Hoje, o cenário da disputa mudou. As mensagens e discursos estão na internet, nos celulares, e muitas delas são mentirosas, com um grau de sofisticação que é praticamente impossível de distinguir. Por isso, o professor de marketing político Marcelo Vitorino recomenda cautela antes de tudo. O público precisa entender o momento que estamos vivendo, em que tudo que for visto deve ser verificado em mais de uma fonte. Então, antes de tudo, é o entendimento de que eu estou vendo e chegou pela internet pode não ser verdade, inclusive num veículo de comunicação tradicional, que muitas vezes ele acaba por tendo que levar uma informação com muita brevidade, ele mesmo não tem o tempo de checar a informação. Criada para apurar o fenômeno nas eleições de 2018, a CPI mista das fake news foi interrompida por causa da pandemia, mas chegou a ouvir o blogueiro Alan dos Santos, acusado de disseminador de notícias falsas, hoje nos Estados Unidos. Não há garantia de reabertura da comissão este ano, mas o presidente, senador Ângelo Coronel, aponta alguns avanços. A CPI de combate às fake news já teve um grande fruto com a edição do PL 2630, que foi chamado de PL de combate às fake news, foi aprovado no Senado, está numa comissão especial na Câmara dos Deputados, que deverá ser votado ainda esse mês de março e, consequentemente, após a sua votação na Câmara, voltará para o Senado, que é a casa terminativa. O projeto do senador Alessandro Vieira estabelece normas relativas à transparência das redes sociais, aponta a responsabilidade dos provedores e estabelece sanções para o descumprimento da lei. O Senado acaba de firmar uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para combater as fake news nas próximas eleições. O TSE, por sua vez, vai contar com a colaboração de dezenas de agências de checagem de notícias. Isso pode não resolver tudo, mas é um passo na direção certa. Para o eleitor, fica o alerta. Não deixe de checar as informações, sobretudo aquelas que chegam pelas redes sociais. Na nossa página na internet, você mesmo pode clicar Fale com o Senado, em seguida, fato ou fake, e escrever mensagem sobre a informação duvidosa. Se o cidadão tiver alguma informação que ele quer checar, principalmente nesse período de eleição, porque a gente sabe que fake news vai rolar à vontade agora, né? Então, se o cidadão tiver interesse, tiver a vontade de saber o que está acontecendo em relação àquilo ali que ele recebeu no WhatsApp, no Facebook, qualquer rede social, ele pode entrar em contato com o Senado, a gente vai checar essa informação e vai dizer para ele se isso é verdadeiro ou falso.
Agora, a gente confere destaques de casas legislativas pelo Brasil. Oi, pessoal. O aumento de salário para servidores está na pauta das assembleias de vários estados. Lá em Sergipe, já foi aprovado. E no Amazonas, o projeto está em tramitação. No Rio de Janeiro, deputados criaram uma comissão especial para acompanhar os desdobramentos da tragédia em Petrópolis. Veja no giro. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, a sessão da terça-feira foi longa e movimentada. Os deputados estaduais discutiram e aprovaram 8 projetos de reajuste dos servidores estaduais. Muitos servidores acompanharam a votação do lado de fora do prédio da Alese. Do lado de dentro, a sessão começou ao meio-dia e acabou já passava de 7 horas da noite, depois de muita discussão entre o governo e a oposição. Os percentuais do reajuste vão de 5% até 34,44% e contemplam várias categorias. O reajuste geral é de 5% para todos os servidores civis do Poder Executivo. Para o pessoal da Polícia Civil e da Polícia Militar, o aumento é de 7%. Os professores terão gratificações incorporadas aos salários e vão ganhar um abono do Fundeb. O percentual de 34,44% vai alcançar 13 mil servidores enquadrados no plano de cargos, carreiras e vencimentos criado em 2014. Com esse reajuste, o governo do estado vai recuperar uma parte do poder aquisitivo dos servidores que estavam há mais de 8 anos sem nenhum aumento. O reajuste entra em vigor a partir de abril. O projeto de lei que trata do reajuste salarial é de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa e vai alcançar o vencimento dos servidores ativos e inativos em cumprimento à data base. O aumento de 10,8% será para repor a perda salarial no período de março de 2021 a fevereiro de 2022, baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A matéria está cumprindo tramitação na pauta ordinária e deverá estar apta para votação pelos deputados estaduais nos próximos dias. Uma comissão especial formada aqui na Alerj vai acompanhar os desdobramentos da tragédia em Petrópolis, região serrana do Rio. Após 2 temporais que atingiram fortemente o município e mataram mais de 200 pessoas, a Alerj doou 30 milhões de reais para a recuperação da cidade. Os parlamentares vão fiscalizar a aplicação dos recursos e as ações para evitar novos desastres. Convidaremos o prefeito da cidade de Petrópolis, o representante do comitê instalado no âmbito do governo do estado, um representante da Câmara Legislativa de Petrópolis e também as secretarias de Estado de Obras e Infraestrutura, Secretaria do Corpo de Bombeiros, de Defesa Civil, o INEA, o Instituto de Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, além de outras autoridades da Defesa Civil e no âmbito municipal, a Secretaria Municipal de Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social e, sem dúvida nenhuma, essa integração num papel de fiscalização do Poder Legislativo e, principalmente, ouvindo a sociedade civil, os setores produtivos de Petrópolis, dando voz a todos e definindo as estratégias necessárias para reerguermos a cidade de Petrópolis. Todo final de semana, o programa Ecosenado mostra temas ligados à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Veja agora alguns destaques do programa deste final de semana na coluna Momento Eco. A edição de março do Ecosenado convida você para uma visita virtual ao Aquário de São Paulo. Em companhia da bióloga Ellen Kobachini, conhecemos o Oceanário, recinto onde vamos encontrar animais como a tartaruga verde e o tubarão-lixa. É um prazer estar falando aqui sobre esses animais tão especiais. Bom, como que é feito o manejo? Esse é um tanque que tem aproximadamente 1 milhão de litros de água, então é um tanque bem grande e o manejo ele envolve toda uma logística de preparação da água, deixar essa água salgada, fazer a limpeza.
para que a água tenha sua melhor qualidade e dessa forma os animais tenham um maior nível de bem-estar. Fazer o manejo dessas espécies é muito importante para a conservação. No caso do tubarão-lixa, o aquário ele participa de um programa integrado entre diversos outros aquários para que haja uma tentativa de fazer a reprodução desses animais sob cuidados humanos. E isso é uma estratégia para a gente tentar reverter a situação de ameaça que esses animais estão na natureza. Outro tema que ganha destaque na edição de março é a poluição do mar por plásticos. Estimativas apontam que a produção de plásticos deve dobrar até 2040. E o volume de detritos plásticos nos oceanos quadruplicar até 2050 se nada for feito para conter este processo, com graves impactos em todos os biomas marinhos, sobretudo os mais sensíveis, como os recifes de coral e os manguezais, ambientes que funcionam como berçários da vida no mar. E no quadro Ideias Verdes você vai conhecer o problema do lixo espacial. Existem 8.000 toneladas de lixo girando na órbita da Terra. São cerca de 29 mil objetos, com mais de 10 centímetros, e pelo menos 1 milhão pequenos demais para sequer serem seguidos. Como resolver de forma segura o problema é o objetivo de 200 cientistas reunidos pela Agência Espacial Europeia. Muitas ideias estão em desenvolvimento, como usar braços mecânicos para capturar satélites obsoletos, ou mesmo lançar uma rede para, literalmente, pescar os detritos menores. Você vê o programa Ecocenado no sábado às 9 da manhã, com reprises às 5 da tarde, no sábado e no domingo. E a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau! E o Senado Notícias Revista fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.